com o propósito de esclarecer as nossas mentes e consolar os nossos corações ante problemas, dificuldades que surgem. Os bons espíritos, o Pai Maior, eles nos sondam permanentemente, sabem das nossas necessidades e vontades. E aqui estando, conseguiremos nos aproximar, abrir o nosso coração um pouco mais, para que eles possam nos sensibilizar e nos mostrar o caminho que temos a seguir. Muito obrigado e que assim seja. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através da obra baseada em um Novo Testamento. Então nós retiramos um texto aqui com base no Novo Testamento para estudar, e diante do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. É um livro muito interessante, foi escrito em 1928, com conceitos, com informações assim bem atuais. Até o tema que a gente escolheu para hoje, assim, parece que ele escreveu olhando o mundo hoje. Eu não sei se ele fazia premonições ou se ele simplesmente era muito bem inspirado pela espiritualidade, mas ele consegue nos propor o mundo que estamos vivendo e nos consola dessa forma. Então ele nos traz aqui, ele intitula assim, Tríade Devastadora. E ele fala assim: ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Ai daqueles que são negligentes, E em Mateus 23, Jesus nos diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro mais filhos da geena do que vós. Então Jesus ele advertia muito, e foi um alvo de constante, vamos dizer assim, divergências dele com a doutrina, com a prática dos escribas e fariseus, porque se prendiam muito àquilo que estava escrito, e na hora da prática eles eram tanto quanto negligentes. Por isso que ele diz: ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Então ele faz essa advertência, que eles faziam de tudo, mas eles não conseguiam abrir a porta do céu nem para aqueles que eles estavam doutrinando e nem para eles dessa forma. E rodeavam para fazer um prosélito, para conseguir mais um para sua religião, mas cada vez que faziam isso aproximavam mais eles de uma outra realidade. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado ao que jurou. Então, Jesus adverte também, porque eles tinham muita questão da cobrança em prol do santuário, em prol da religião que pregavam, da seita. E aí Jesus diz, quem jurar pelo santuário, que eles diziam, quem jurais pelo santuário, não importa se tu fizer uma jura pela religião que tu vai pregar, que tu vai levar para a tua vida. Mas se tu jurar pelo dinheiro, pelo ouro, daí isso sim, eles diziam que isso tinha valor. Não a religião em si, mas o ouro. Então, teve um amigo meu, vou abrir um parênteses aqui agora, já interrompi a leitura, porque me veio ele era de uma outra religião, enfim, não vamos aqui citar religiões, e ele estudava religião, ele frequentava, e certa feita, ele, como ele era uma pessoa muito crítica, ele começou a estudar muito a fundo e ele viu que não estava de acordo com o que ele acreditava. E ele se afastou da religião, ele parou de ir ao templo lá onde ele ia, enfim. E aí ele me contou que depois de um mês, alguns dias ali, passados um mês, a pessoa responsável da religião veio até a casa dele. E aí é bem isso, agora me veio a imagem. Eu tinha lido, mas eu não tinha
E a pessoa veio até a casa dele e disse, não, eu queria ver se tu vai voltar, né, a frequentar lá a religião. Daí ele disse, não vou mais. Mas o pagamento lá da mensalidade tu tem que continuar fazendo porque tu se comprometeu a... Então, bem essa questão, ele jurou, o que ele jurou pelo santuário, a pessoa não quis saber, tu vai voltar, como é que tá a tua família, como é que não tá, mas o dinheiro da religião, por favor, continue depositando todos os meses. E aí ele foi lá na minha casa, daí agora até acho que ele virou meio ateu, depois disso ele largou a religião, porque ele não se identificou. Eu dei algumas obras para ele ler, enfim, mas ele... E eu lembro que ele estava muito chocado com isso, porque ele disse, nossa, ele nem perguntou como é que eu estava. Ele já veio impondo a cobrança. Aí Jesus disse, né, ai de vós que limpais o exterior do copo e do prato, mas que estáis cheio de rapina e podridão. Sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem vistosos, mas por dentro são cheios de ossos e imundícias. Então nós nos prendemos muito à questão de parecer e muitas vezes nós nos esquecemos de ser aquilo que pregamos, ser aquilo que estudamos, ser aquilo que ostentamos muitas vezes através da palavra. Ai de vós que erigis os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Sois, na verdade, filhos daqueles que mataram os profetas. E aí Jesus faz uma advertência bem forte. Ele diz assim, raça de víboras. Então, para concretizar, né, que ele realmente não estava de acordo com a doutrina pregada. E aí Kerbal Schutel, ele nos traz em cima desse texto uma visão muito interessante, que daí ele chama de tríade, três forças que devastam o mundo. Elas devastavam a época de Sócrates, há 300, 500 anos antes de Cristo. Na época de Jesus, elas continuavam a devastar e continuam até hoje. E ele conseguiu, em 1928, nesse texto, com o auxílio da espiritualidade, condensar. E ele diz que 3 coisas que dominam e devastam a população mundial: a política, a religião. Olha, é um livro de religião e ele bate em cima da religião. Ele diz a religião e a ciência. São os 3 campos da área do conhecimento humano, vamos colocar assim, que devem, não deveriam, eles devem ser a sustentação, a criação, a sustentabilidade de um mundo melhor deve obrigatoriamente passar por esses 3 campos, da política, da religião e da ciência. E aí Kerbal nos diz que não é toda a política, não é toda a religião e não é toda a ciência. Na verdade, é a política sem um ideal, é uma política sem ética, essa faz mal, sem caráter, uma religião sem fé, sem preceitos estabelecidos, daquilo que eu vou acreditar, daquilo que eu vou realmente me guiar, e uma ciência sem sabedoria. Olha que interessante, ciência sem sabedoria, que é aquela ciência que fica pesquisando e fica dispondo coisas que realmente não têm importância, que descobrem, que estimulam, né? Vamos mudar a formatação de alguma coisa que aquilo lá realmente hoje para a humanidade não tem importância. Enquanto, esses dias eu estava vendo pesquisadores, verdadeiros pesquisadores que estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos pesquisando a cura de uma doença. Isso sim é uma ciência de sabedoria que está a serviço
da humanidade. E não aqueles laboratórios, e aqui é uma crítica minha pessoal, né? Eu abro um parênteses aqui, não é da doutrina espírita, eu estou falando, laboratórios que muitas vezes a gente vai na farmácia e vê na televisão, vendendo produtos que fazem milagres na nossa saúde. Já foram abordados na farmácia? Para o pessoal, eles têm essa vitamina aqui que cura tudo, tem essa vitamina que faz bem para a memória, faz bem não sei o que, faz bem para os ossos. Como assim? Qual foi o cientista com sabedoria que desenvolveu isso? Mas eu estou com um problema, às vezes um problema grave de saúde, um câncer, alguma coisa, e as pessoas prometem, mesmo na religião sem fé, prometem curas que não vão se efetivar. Porque precisa de uma intervenção séria de quimioterapia, de radioterapia, de médicos. E simplesmente uma pessoa imprudente, negligente, promete a cura. E a pessoa vai na onda e desencarna. E a questão de medicamentos que eu trouxe aqui também, e várias vezes eles abordam na farmácia, né? E principalmente que eles têm que atingir uma meta de vendas. Mas esse produto aqui, tem pressão alta, tem tireoide, ele cura. Como cura? A gente vai no médico há 10 anos, faz um acompanhamento, faz exames, e aí tu vem me dizer que esse produto que está à venda hoje cura, e o médico não descobriu isso. Ninguém mais descobriu isso. Então é uma ciência. Eu trouxe esse exemplo, mas tem vários. Mas é uma ciência que está sem sabedoria. É uma ciência que está simplesmente jurando pelo ouro do santuário, conforme Jesus advertiu. Quando ele advertiu isso, não era só para os fariseus religiosos. Jesus fez uma advertência para a humanidade. Jesus não veio para falar para religiões. Jesus veio para falar aos corações, para que nós fôssemos tocados dessas questões de ter política. Jesus era uma pessoa política, politizada, ele transitava entre os poderes, entre os doutores, ele argumentava com caráter, com retidão. Ele não tinha partido, mas ele transitava, porque ser político é estar inserido na sociedade, convivendo com respeito, ética, propondo melhorias. Isso é ser político. E Carvalho nos adverte porque essas coisas estão... Isso foi em 28, como eu disse, mas se nós pegarmos e trouxermos para hoje, né? Parece que ele escreveu hoje esse texto, né? Ele assistiu lá o noticiário de ontem à noite, ou de hoje de meio-dia, e escreveu isso aqui, a política está sem ideal, sem caráter, a religião está sem fé, e a nossa ciência está pobre. Está burra, desculpa o termo, mas a nossa ciência está burra. Estamos nos preocupando com coisas que não precisam. Todas as baixezas que caracterizam e deprimem a pobre humanidade, todas as enfermidades físicas, morais e espirituais, têm fundas raízes nessa árvore genealógica de vícios, paixões, que nos deixam, ele usa um termo meio forte, bestas de alma. E nos prendem cada vez mais. Então, esses 3 preceitos ali que deveriam ser bem trabalhados, eles nos prendem cada vez mais a vícios e paixões. E hoje vocês vão de concordar comigo que nós estamos... As pessoas falam do Brasil, mas na verdade o mundo está numa questão muito intolerante. Vocês concordam comigo ou não que o mundo está intolerante, que ninguém mais tolera nada, tudo, né? Se passa o carro, se dá um tiro, se mata, se bate, se por qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos com as nossas raízes presas nessa árvore aqui. E se nós não cuidarmos, ela vai criar raízes profundas. E aí vai ser mais doído um pouco depois para extrair essa erva daninha dali.
Aí, como é que a gente diz que religião, política e futebol não se discute? Por que não? Por que a gente não pode, de modo maduro e racional, como somos, sentar com uma pessoa que pensa diferente de nós e conversar, trocar ideias, aprender? Aí batemos no problema que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, do egoísmo e do orgulho. Porque sempre que eu vou conversar alguém que não pensa como eu vou com que objetivo? Qual é o objetivo que eu vou conversar com uma pessoa que não pensa que nem eu? Por que eu vou conversar com ela? Quem é que me ajuda? Quem é que sabe? Porque geralmente já é para criar atrito. Para tentar convencê-la. Eu vou para tentar convencê-la de que ela está errada e eu estou certo. Não precisa. Eu posso simplesmente conversar respeitando o ponto de vista dela, mesmo que eu não concorde. Eu tenho todo o direito de não concordar, mas eu não tenho o direito de ofender. E eu tenho o dever de respeitar. Isso é liberdade. A gente fala muito em liberdade, né? Nós vemos uma liberdade, uma democracia. Uma democracia entende os direitos e os deveres. O direito da opinião do outro e o dever ao respeito. Isso nós temos que ter essa clareza. E nós geramos esses sofrimentos porque aqui nós estamos falando num nível mais social, mas começa lá em casa. A falta de respeito começa, e eu ouso aqui dizer que muitas vezes ela é mais forte dentro de casa do que fora. Porque muitas vezes fora, como eu estou no meio social, eu procuro ser um pouco mais polido, um pouco mais tranquilo. Em casa, como eu já tenho uma relação que daí a gente não, mas é porque tem muita intimidade, daí eu posso falar o que eu penso. Não, tu pode falar o que tu pensa dessa forma porque tu é mal educado, porque tu não respeita a pessoa. Porque se eu respeito fora, eu tenho que respeitar dentro. Como é que eu vou tratar mal uma pessoa justamente que convive comigo todos os dias porque eu tenho intimidade? Não. Não é justo. Se a pessoa convive comigo, não é justo maltratar e desrespeitar ninguém, né? Mas se a pessoa convive comigo todos os dias, sabe dos meus problemas, sabe das minhas dificuldades, né? Muitas vezes aquela que a gente diz, aquele ditado, comeu o pão que o diabo amassou junto. E a gente vai, e é lá que a gente desconta o mau dia que teve. Em vez de conversar com o chefe, que teve o problema com o chefe, chega em casa chutando quem está em casa. Até o cachorro que está deitado no portão leva chute, sem culpa, coitadinho do bicho. Então isso é as nossas paixões estarem nos lugares errados. É deixar que o mundo nos contamine e nós levamos para dentro de casa de um modo um tanto quanto sem pensar. Eichelberg nos diz que nos governos, ou nas igrejas, ou nas academias, faculdades, centros de formação, está lá o dolo, né, a má fé, a fraude, né, a corrupção, o monopólio das posições para exploração dos direitos das pessoas. E aí entra uma culpa nossa. Por quê? Porque hoje nós temos, não que eles funcionem efetivamente, mas todos os órgãos públicos, por exemplo, eles têm um canal de uma ouvidoria, que é para fazer reclamações ou fazer elogios. E quantas vezes nós fizemos isso nos atendimentos em que somos atendidos, particulares ou públicos?
Eu já fiz várias vezes. É. Crítica quanto elogios. É o correto. Por quê? Porque nós temos a mania daí de ficar conversando, ficar reclamando, ficar... Não, mas se tem o órgão, reclama. Vai lá para a pessoa. Não fui bem atendido. As lojas hoje, muitas lojas, por exemplo, têm a pesquisa de opinião. Não coloca a pesquisa de opinião. Fala com o gerente. Fala com a pessoa que te atendeu. Não falando, né? Um pouco mais de calma. Eu fiz mais elogios do que crítica, né? Porque eu acho que isso depende do comportamento de cada ser humano que vai ali para ser atendida. Isso aí. Né? Porque tu não pode ser bem atendida se tu já vai com pedrada. Ah, sim, com certeza. Muito obrigado, minha irmã, pela colaboração. O mundo, né? E aí André Luiz nos traz isso nas obras dele de modo fantástico. O mundo, ele nos oferece aquilo que nós oferecemos para ele. O mundo ele funciona numa lei de retorno permanente. Não que necessariamente eu tenha agido mal com aquela pessoa, mas tudo que eu agir de modo incoerente vai ficar aqui no meu entorno. Quando eu achar alguém que daqui a pouco seja um pouquinho mais estressado, ele vai me devolver aquilo. E muitas vezes também aqui fica aprendizado que a gente tem lendo ou ouvindo sobre Chico Xavier, que foi um grande iluminado homem, né? Chico, certa feita, estava num congresso, num seminário de trabalho dele, que ele era funcionário público, né, do Ministério, hoje deve ser o Ministério da Agricultura, que ele trabalhava, e ele foi para um local lá, uma feira, alguma coisa, com o seu chefe. E lá pelas tantas ele viu uma igreja, olha bem o Chico, né? Ele viu a igreja e foi lá na igreja rezar. Um pouquinho, saiu lá, né? Teve um minuto de descanso, foi lá rezar. Nisso apareceram 2 policiais. Apareceram os policiais e prenderam o Chico Xavier. Porque acharam ele parecido com um suspeito lá, que tinha feito um roubo lá na feira. E como ele andava mal vestido, ele era pobre, não tinha grandes condições, ele era uma pessoa, daqui a pouco, que não tinha todas as belezas físicas que a época comportava, como hoje a gente julga pela aparência, né? A polícia enxergou aquele homem simples, humilde lá, não, foi ele. Não pode ter sido outro. Foi esse caipira aí. Prenderam o Chico. E Chico se revoltou. Né, e se debatia, e a polícia levando ele, e ele não queria, dizia que era inocente. Aí apareceu a Chico Xavier, Emmanuel, né, que é o seu mentor espiritual, e disse: Chico, o que está fazendo? Não, mas eu estou sendo preso injustamente. Para quieto, relaxa, depois eu te explico. Aí Chico Xavier foi para a delegacia, né? Ele se submetia às vontades de Emmanuel, né, porque ele sabia que o controle da vida não é dele, é de Deus. E Emmanuel tinha a oportunidade de Emmanuel sempre lhe trazer esse discernimento, que muitas vezes nós não escutamos o nosso guia, o nosso anjinho, e nós nos perdemos. Ele tinha essa humildade de escutar o anjo dele. Aí chegaram na delegacia, estava lá, daí daqui a pouco chegou o chefe do Chico Xavier, que estava procurando ele, desesperado, já tinha ido dar queixa que o homem tinha sumido, chega lá, ele está preso. Daí eles: não, mas esse aqui é meu funcionário e tal. Daí esqueceram a situação toda, que não tinha sido ele que efetuou o roubo e tal, mas ele foi preso. Pensa a humilhação, né, de ser preso no meio de uma feira sem ter feito nada, né? A gente sair preso. Imaginemos um de nós lá na festa da uva, aquele povo todo de Caxias, assim, e aí a polícia diz: ah, foi tu, e nos leva de arrasto. Pensa a humilhação, né, de sair assim. E aí Emmanuel apareceu, daí ele disse: tá, Emmanuel, e aí? E aí Emmanuel esclareceu: Chico, que eles estavam procurando alguém, eu não sei se eles vão achar a pessoa que fez, mas graças a Deus, olha o guia, né, graças a Deus eles escolheram você para prender, que é uma pessoa pacífica. Já pensou se eles prendem uma pessoa que é um tanto quanto mais violenta? Poderia ter dado uma desgraça.
Poderiam ter, a polícia provavelmente, tirar a vida do homem, né? Emmanuel quis trazer isso. Então ele deu graças a Deus que foi você. E isso muitas vezes eu uso em algumas situações que a gente vai num local e tem vezes que as pessoas nos atendem mal porque não estão bem também no dia, porque são seres humanos. E às vezes eu penso isso. Que bom que foi comigo. Não que eu seja santo, né? Mas que bom que foi comigo porque eu não tenho o hábito de discutir. Não é do meu hábito, eu fico bravo, mas eu não discuto. Então que bom que foi comigo, porque daqui a pouco se é um outro, entra num processo de agressão, né? Verbal, às vezes física, que acontece, que a gente vê. Então vamos agradecer, vamos usar dessa religião com fé que podemos exercer, com caráter, e no dia a dia, nas nossas vivências, aonde formos exigidos, né, a pessoa possa depois reconhecer, nossa, que pessoa calma, que pessoa educada, que pessoa elogiou a nossa postura. Então nós precisamos, ele nos diz assim, ó, é de indispensável urgência uma reação forte. Olha que interessante, nós estamos nesse mundo dessa política sem ideal, religião sem fé e ciência sem sabedoria. E Caibar nos diz que é de indispensável urgência uma reação forte, vigorosa contra esse mal que vem há longos séculos, né? E aqui ele nos traz falseando, tornando falso todos os princípios da ordem, todas as manifestações de moral e todas as luzes da sabedoria. Então ele nos exige uma reação forte, mas ele não nos diz aqui forte e vigorosa, mas ele não nos diz violenta. E a maior reação que podemos ter ante esse mundo que está assim é vivenciar a capacidade do amor, da paz, da tolerância, da caridade. Isso é amor, que foi o que ensinou Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Então Caibar nos orienta essa reação forte e vigorosa, mas nunca violenta. Então, o amor. E aí, Paulo traz o texto no Novo Testamento, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ainda que eu fale a língua dos anjos, de todos os homens, se não tiver amor, eu nada serei. Me permitam, para não estragar a fala do Paulo. Só um instante, deixa eu só achar aqui. Porque o amor, na verdade, é o que deve, é o que vai nos mover sempre. E daí quando a gente quer, a gente não acha, né? Ele nos traz aqui o termo como caridade, mas eu estava dando uma estudada sobre esses termos que foram associados. Na verdade, a palavra caridade e a palavra amor, elas são sinônimos. E por que a gente usa termos diferentes? Por causa da tradução que foi feita dos textos escritos à época de Jesus. Na verdade, o termo é ágape. Seria o termo utilizado até o Padre Marcelo Rossi, ele tem um livro que é bem interessante, que ele fala sobre o ágape, que é esse amor, essa caridade que a gente pratica em prol dos outros. E São Paulo, né, ele nos diz assim, ó: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu não seria senão como um bronze sonante.
algo que está fazendo barulho, e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até a fé de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Ela não se enche de orgulho. Ela não é desdenhosa. Ela não procura os próprios interesses. Ela não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta. Olha, isso aqui é lindo, ó. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aqui a gente vê resumido Jesus. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então esse para mim é um dos textos mais lindos que tem no Novo Testamento, até da literatura vamos colocar, porque ele nos traz uma grandiosidade de ensinamentos, nos propõe uma capacidade de amar que ainda não conseguimos atingir. E ele conseguiu escrever isso e atingir isso porque ele sofreu isso. Ele precisou aprender. Depois dele praticar essas coisas da política e da religião e da ciência, meio desvairado que ele praticou, por ser um homem da época de estudos e de coerências e de posições políticas, ele encontrou o verdadeiro guia, que foi Jesus. Na verdade, Jesus foi ao encontro dele. E nos momentos derradeiros da sua vida, ele já dizia, já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Olha que bonito isso, uma pessoa conseguir caminhar suportando tudo, crendo em tudo, sofrendo tudo, com tamanha convicção de poder dizer, já não sou mais eu. Tudo isso que eu prego, todas essas convicções não são nada minhas. Cristo está trabalhando através de mim. E essa é a proposta dessa tarde, que diante desses conceitos básicos que estudamos, possamos deixar o Cristo. Eu acho que ele ainda não conseguimos, porque estamos caminhando, estamos aprendendo, ainda não temos a possibilidade de deixá-lo estar pleno em nós. Mas deixemos o Cristo hoje nascer em nós, ter a possibilidade de estar crescendo em nós. E daqui a alguns anos, de repente, podemos, como Paulo, dizer, não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, feitas essas considerações, meus irmãos, nós vamos agora fazer uma prece. Primeiramente, nós vamos fazer uma prece e vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos que precisam de uma prece, de um carinho. E vamos rogar ao Pai, que conhece as nossas necessidades dos nossos irmãos, para que derrame sobre esses parentes, amigos, queridos, derrame aquilo que precisam, para trazer paz, amor, tranquilidade. Que essa luz possa ser derramada naqueles irmãos que se encontram hoje em hospitais, presídios, clínicas,
orfanatos, asilos, onde irmãos nossos padecem o sofrimento da dor, o sofrimento do abandono, o sofrimento da privação. Pedimos a Deus que as nossas lideranças políticas de todo mundo possam sensibilizar-se, compadecer-se ante as vulnerabilidades das nações. Por fim, Pai, rogamos a Deus para que essa luz emanada aqui hoje da espiritualidade superior possa estar adentrando o nosso coração e sensibilizando o nosso espírito à prática permanente do amor, da tolerância e dos bons modos de vivência entre todas as criaturas. Que possamos, Pai, sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Muito obrigado mais uma vez. E que assim seja. Meus irmãos, agora nós vamos para o passe. Então vou convidar os irmãos para que a gente passe na sala, aqui ao fundo. Francisco, mostra lá, Francisco, para o pessoal, por favor, onde é a sala. Isso, fica ali na porta e mostra para as pessoas ali, ó.